Pessoal, muita coisa hoje, hein? Eu começo com esse anúncio do Marco Rubio de que os Estados Unidos vão restringir o visto para autoridades estrangeiras que serão cúmplices de censura a americanos. O secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Aqui já vai um primeiro comentário, viu? Porque olha só, esses bolsonaristas, eles por anos falaram que defender AI-5, defender a intervenção militar, o que é de maneira indireta, defender a tortura, a prisão de opositores, a instalação de uma ditadura no país. E eles acham que isso, sempre argumentaram que isso é liberdade de expressão. Não, pode falar isso à vontade, não tem problema nenhum falar isso. Aí agora que é flagrante que o Trump está cerceando a liberdade de expressão nas universidades dos Estados Unidos, inclusive sancionando a Harvard, tentando asfixiar para a Harvard trocar os professores que ele não gosta, trocar as matérias que ele não gosta e inclusive suspendendo os vistos para estudantes, essa medida de hoje, porque agora ele quer fazer uma varredura nas redes sociais de quem solicita o visto para ver se é trumpista ou não. Se você tiver opiniões contrárias ao Trump, você não recebe o visto para estudar nos Estados Unidos. Então, assim, é o que a Coreia do Norte tem esse procedimento, tá? E aí, o Nicolas agora vem com esse papinho de que não, tá certo isso mesmo, o Trump só tá... É uma coisa, isso é falta de vergonha na cara. Alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, um cara aqui na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, né, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não, sua rede social vai ser avaliada, talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Que a discussão não era sobre liberdade de expressão? Não estou mais entendendo. A questão não é que a pessoa pode ser livre para falar mal, falar que quer ditadura, falar que o STF não funciona, e aí, mas se for comunista de meia tigela, não pode. É sobre liberdade de expressão ou não é sobre liberdade de expressão, Marcelo Lins? Pelo jeito, não é sobre liberdade de expressão. O que a gente sempre desconfiou, inclusive. Exatamente. É sobre pensar como eu penso. Exatamente, só vale liberdade de expressão se você defender exatamente aquilo que eu defenda. É isso que o deputado Nicolas está dizendo, né? Ele está exatamente negando um dos princípios da democracia, que é exatamente o debate e o embate de ideias, o confronto. E os Estados Unidos têm uma larga tradição, inclusive no ambiente universitário, de criar clubes de debates, de discurso e debates, de oratória e debates. Aqueles clubes, sabe aquelas atividades em que você divide a turma em dois pedaços, uma turma vai defender tal posição, a outra defende a posição antagônica e depois troca e tem que defender de novo. E isso faz parte do processo de construção, inclusive, de uma consciência crítica, de aprender a ouvir pensamentos diferentes, de alimentar o diálogo, quem sabe até, eventualmente, construir consensos. E isso no ambiente estudantil é ainda mais importante, quando essas consciências estão sendo formadas, quando os jovens, adolescentes, depois estudantes universitários, e depois mestrandos, doutorandos, vão ali formando as suas ideias a partir de ideias que são debatidas com outras pessoas. Se você impede que isso aconteça, se você olha a rede social e tiver qualquer coisa que te desagrada ali e aquele não serve, você está impedindo o diálogo, impedindo o debate. É uma gigantesca hipocrisia essa e é uma vergonha um parlamentar brasileiro ficar defendendo que se avalie com lupa a rede social de jovens estudantes. Agora é o seguinte, pessoal, vamos voltar lá para a questão da possível sanção ao Alexandre de Moraes. Não está claro que nós vamos, inclusive, saber se o Alexandre de Moraes foi sancionado ou não. Tá? Porque essa informação pode ser, inclusive, não divulgada pelo Departamento de Estado. O Departamento de Estado vai liberar uma lista hoje de quais são as autoridades que foram alvo imediato. Significa que outras não sejam alvo? Não. Significa que os nomes que eu enviei e documentei as violações vão estar nessa lista? Não. Não tenho ideia. O fato é que a única forma de alguém hoje saber se pode ou não entrar nos Estados Unidos é tentando viajar. E pode ser que consiga até embarcar.
porque o visto ainda vai estar no passaporte. Mas quando chegar naquele cara chato pra cacete, que fica na imigração te perguntando, lendo teu passaporte, fazendo pergunta, é deportado de volta. E eu sou um homem de sonhos modestos, né? Eu sou uma pessoa que sonha em ver as minhas filhas crescendo, em conseguir, ter liberdade de expressão. Eu não almejo bens materiais, não tenho desejo de poder, de cargos políticos, eu tenho sonhos modestos. Já realizei vários dos meus sonhos. Mas um sonho que eu tinha era ver um Paulo Gonet da vida entrando para dar uma palestra em Nova York e voltando para casa. Ia ser bom demais. Ia ser satisfatório. Ia ser justo. Não sei o que vocês acham desses sonhos. Eu fico até um pouco excitado, os mamilos ficam entumecidos aqui, ó. Bem, olha só, a última vez que o Alexandre de Moraes esteve nos Estados Unidos foi no governo Biden, ainda no final de 2022, ou seja, 2023 o ano todo e 2024 o ano todo, o Alexandre de Moraes poderia ter ido aos Estados Unidos, não foi, porque não quis. Então, ele pode ficar tranquilamente mais 1 ano e meio, 2 anos sem ir aos Estados Unidos, esperar, aguardar por algum tipo de normalização, o Trump talvez perder as eleições de meio de mandato e etc. E depois pode voltar aí, ou não, aos Estados Unidos também. Enfim, eu queria mostrar aqui o caso do INSS pode parar no STF, porque alguns deputados do Centrão, mais de 20, podem ser citados nas investigações. Então é até provável esse destino. Isso aí é só torcer para não cair nas mãos do André Mendonça ou do Nunes Marques, tá? Para esse caso não ser usado politicamente. Bem, para fechar, pessoal, uma última coisa. Quem é o foragido do 8 de janeiro que chorou por ajuda de Eduardo Bolsonaro? Pelo amor de Deus, eu imploro aqui nesse vídeo para todo mundo que tá me vendo aqui nessa hora, em nome de Jesus, se você conhece o Eduardo Bolsonaro, sabe onde que ele tá aqui nos Estados Unidos, eu peço socorro nessa hora para vocês, em nome de Jesus, para todo mundo que está aqui. Eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos e eu preciso de socorro. Eu peço socorro em nome de Jesus, para todo mundo que conhece Eduardo Bolsonaro, por favor. Eu preciso conversar com ele. Então o nome dele é Esdras Jonatas dos Santos. É investigado por ter financiado e organizado manifestações que culminaram na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo as autoridades brasileiras, ele foi um dos responsáveis pela montagem do acampamento em frente ao 4º Comando do Exército, em Belo Horizonte, com o objetivo de pressionar as Forças Armadas a aderirem ao movimento golpista em apoio ao então presidente Bolsonaro. A vida de Esdras, até então marcada por ostentação, incluía viagens internacionais a destinos como Miami, Paris, Tulum, Trancoso e Rio de Janeiro. Ele também exibia em vídeos e fotos um Porsche avaliado em R$400 mil que tentou vender após fugir do Brasil como forma de garantir sua subsistência nos Estados Unidos. Esse carro, inclusive, foi um caso curioso, que ele deixou esse carro numa revenda. A matéria conta que a Polícia Federal conseguiu interceptar a venda e confiscou o carro e ele não conseguiu pegar o dinheiro. Aí tá aqui. Apesar de ser proibido de usar as redes sociais por ordem do Supremo, Esdras voltou a publicar vídeos onde afirma ser perseguido politicamente e responsabiliza o ministro Alexandre de Moraes por sua situação. Esdras e a ex-esposa são alvos de mandados de prisão expedidos pelo STF, tiveram os passaportes cancelados e as contas bancárias bloqueadas. O casal responde por crimes como incitação ao crime, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Além disso, Esdras alega ter passado por situações extremas nos Estados Unidos, como ter sido obrigado a comer lixo para sobreviver, enquanto se mantém longe das autoridades brasileiras. O empresário era proprietário de uma fábrica de roupas, que está falida desde 2021 e que teria servido de fachada para movimentações financeiras suspeitas relacionadas ao financiamento de atos golpistas. Eu acho o seguinte, né, pessoal? Ficou caro para esses golpistas, a verdade é essa, assim. Acho que pela primeira vez na história, quando a gente olha Braga Neto preso, quando a gente olha o cenário geral, ainda mais Bolsonaro sendo preso, eu acho que é a primeira vez na história que realmente ficou caro para os golpistas tentar o golpe. Então eu acho que inclusive isso é a senha para não ter uma nova tentativa de golpe. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos pro segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz
é 101 dólares, tá? Isso aí dá aproximadamente 575 reais. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? 1.098 dólares, tá? Isso aí dá na conversão 6.258 reais. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.